No vídeo de hoje eu vou te ensinar um pão caseiro muito fácil e prático de fazer, que fica super fofinho e o melhor, você não vai precisar sovar a massa. E para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Eu vou começar preparando a massa aqui, que é muito simples, não precisa de batedeira, liquidificador, nada. A gente só mistura tudo na tigela. Começo colocando uma xícara de chá de leite integral. Esse leite ele deve estar em temperatura ambiente ou levemente morno. E aí eu dissolvo um envelopinho de fermento biológico seco e coloco também 2 colheres de sopa de açúcar. Vou dar uma misturada aqui para dissolver um pouco desse fermento do açúcar e aí eu já coloco os outros ingredientes. Na sequência eu já coloco meia xícara de chá de óleo, um ovo, que eu vou dar uma batida aqui para ele misturar melhor. E já coloco a farinha de trigo, que eu vou usar 2 xícaras e meia de chá, farinha de trigo sem fermento. Uma colherinha pequena de sal. Agora eu misturo tudo por mais ou menos de 5 a 7 minutos. Fica uma massa mole, uma massa mais pegajosa, que é o normal dela mesmo. E essa massa vai crescer e vai dar um pão bem fofinho. Mistura bem a massa nesse tempo que eu falei, de 5 a 7 minutos, porque como não é uma massa convencional de pão, que é sovada na bancada, ela precisa ser bem misturada aqui, os ingredientes bem incorporados, para que o pão fique gostoso e fofinho. Não é porque ela não é uma massa sovada que você não mistura bem os ingredientes. Mas ela é muito prática, não faz sujeira na bancada nem nada. Só usa uma tigela e uma espátula. Vai fazendo esse movimento circular, grudando a ponta aqui em cima, no meio dela. E olha como fica uma massa bonita. Fica a massa mole, que é o normal dela, só que fica uma massa bem homogênea. Agora a gente já coloca direto na assadeira para fermentar. Separei essa assadeira aqui, que ela tem 22 centímetros de comprimento, 11 centímetros de largura e 9 centímetros de altura. Se você não tem uma exatamente como essa, procura uma com medidas parecidas, que dá certo também. A única coisa é que quanto mais comprida, o pão fica um pouco mais baixo e essas diferencinhas aí. Eu já untei ela com desmoldante caseiro, tá? Pode untar só com óleo também ou só com margarina, que já dá certo. E agora é só despejar a massa. Dou uma espalhada aqui na massa para ela ficar retinha aqui dentro da assadeira. Massa bem espalhada, ela ficou um pouco abaixo da metade, o que para mim eu acho ótimo, porque assim tem espaço para ela crescer para cima, fica um pão um pouco mais alto. Eu vou cobrir a minha assadeira aqui com um pano de prato sequinho e deixo a massa fermentando. Quando eu perceber que a massa tá subindo, aí eu tiro o pano de prato para não grudar. Mesma coisa se você usar uma folha plástica também, não deixa grudar muito não, porque a massa é mole, então ela é diferente da massa sovada, que é uma massa um pouco mais firme. Então não deixa grudar o pano ou a folha de plástico. Eu vou deixar fermentando até dobrar de volume. Eu gosto de deixar a assadeira com a massa fermentando dentro do forno desligado, um ambiente fechado, abafado, pode ser um micro-ondas também. Ali ele fica fechadinho e ele cresce mais rápido. O tempo de fermentação é de 30 minutos até 1 hora, depende muito da temperatura do dia. Quanto mais calor estiver, mais rápido é essa fermentação. E depois de 50 minutos, olha o tamanho dessa massa, gente. Nem parece aquela mesma massa que estava abaixo da metade da assadeira, né? Agora sim, ela vai assar no forno que já está pré-aquecido. O meu forno está em 180 graus e o pão vai ficar ali no mínimo por 25 minutos, de 25 a 35 minutos. Vai depender muito
do tamanho do seu pão, aí da forma que você estiver usando. Se você usar uma assadeira mais comprida, ele vai ficar mais baixinho, então ele assa um pouco mais rápido. O pão, quando ele é mais curtinho e mais alto, ele demora um pouco mais para assar no centro da massa, tá? Esse meu aqui, provavelmente, ele vai ficar aí em torno de 30 a 35 minutos. O ponto é quando eu percebo que ele está douradinho por cima. Como eu gosto do pão com uma massa um pouco mais clarinha, levemente dourada, mas não aquele pão bem moreninho, então eu não passo gema por cima, manteiga, nada antes de ir assar. Se você gosta de uma casquinha mais moreninha, pode pincelar a gema também, manteiga se você quiser. Eu gosto de pincelar a manteiga por cima do pão depois que eu tiro ele do forno, que assim a casca fica bem fininha, fica molinha e eu gosto mais. Outra característica desse pão é que ele não fica redondinho em cima como o pão sovado que a gente enrola ele. Ele fica retinho, como se fosse um pão de forma. Isso não significa que o seu pão deu errado. É uma característica dele porque a massa é mole. Meu pão já saiu do forno. Ali no meu forno ele ficou por 35 minutos mesmo, já faz uns 10 minutinhos que eu tirei, deixei ele aqui na bancada coberto com um pano para a casca não ficar grossa. E olha que cor bonita. Eu gosto desse tom aqui, nem muito escuro, mas também não muito branquinho, né, que até aparenta a massa estar crua. Aqui para mim é perfeito. Como eu já deixei esses 10 minutos ele aqui fora, então eu já posso tirar ele da assadeira. Só passo uma espátula aqui na lateral e viro ele aqui na tábua. Olha o tamanho desse pão, gente, a fofura e o cheiro de pão fresquinho aqui na cozinha tá maravilhoso. Para dar um brilho, uma hidratada aqui nessa casquinha, para ela ficar mais fininha, mais delicada, eu pincelo a manteiga derretida. Mas essa parte aqui também é opcional, porque como eu já deixei ele esfriando coberto com um pano, a casca já fica fininha. A validade deste pão é de até 2 dias em temperatura ambiente. Depois que o pão estiver totalmente frio, você embala ele num saquinho plástico. E na hora de consumir, se você quiser esquentar a sua fatia para ele voltar a ficar fofinho, é só esquentar no micro-ondas ou direto na frigideira. Pode manter o pão na geladeira também de 7 a 10 dias, bem embalado e congelado também, inclusive já fatiado para facilitar na hora de consumir. Pega só a fatia e esquenta normalmente. E no congelador ele dura por até 30 dias. E agora é só passar aquele café fresquinho e se deliciar com esse pão, gente, maravilhoso, massa ultra fofinha. E essa manteiga derretendo faz toda a diferença, fala sério. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de já compartilhar com um amigo. Aqui na tela eu separei mais algumas receitas de pães bem gostosos e fáceis também, que eu tenho certeza que você vai amar. A gente se vê aqui numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 19 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!